Me conta, você tem medo de dirigir? Pois é, assim como muitas pessoas, eu também fui paralisada pelo medo durante um tempo. E depois que eu comecei a fazer 4 exercícios, eu comecei de fato a dirigir. E eu vou te contar todos eles aqui nesse vídeo. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Mari Zignago e é um prazer te receber aqui. E hoje nós vamos falar sobre uma coisa que me paralisou durante muito tempo, que foi o medo de dirigir. Bem, por que eu estou fazendo esse vídeo? A primeira coisa é que eu postei um vídeo dirigindo com uma parte da ministração que me destravou, que foi a ministração da pastora Viviane Martinello, onde em 2024 ela foi, se eu não me engano, na escola do clamor, e lá ela começou a pregar e Deus o usou de maneira que levou até mesmo essa questão da direção, né? O medo de mulheres de estarem ali dirigindo de fato. Ela fala, né, nessa parte que ela tinha 35 anos quando ela tirou a primeira carteira de motorista e de lá ela só foi dirigindo, dirigindo, ela pega estradas e tudo mais. E isso tocou profundamente o meu coração. Eu fiz um Reels e esse Reels ele está viralizando, está circulando. Depois eu expliquei como eu venci de fato esse medo e também esse vídeo, por incrível que pareça, está tendo aí um número muito grande de visualizações e por conta disso, por eu perceber que muitas mulheres e até mesmo homens têm muito medo de direção, eu senti a necessidade de estar trazendo isso daqui no YouTube, nesse canal, onde já tem mais ou menos aí 400 inscritos. Então, talvez você que esteja assistindo esse vídeo também passe por isso e eu quero te dar ferramentas para que você, de fato, combata esse medo, combata pensamentos intrusivos que vêm na sua mente tentando, de todas as formas, te paralisar, e isso não tem somente a ver com a direção, mas sobre outras coisas também. E eu gostaria muito de compartilhar como, de fato, eu venci esse medo e todos os dias eu escolho vencer esse medo e tocar no volante e dirigir o carro. A primeira coisa, eu fiz o exercício de me perguntar por que que eu tenho tanto medo de dirigir. Bem, essa história aí, ela começou quando meu pai faleceu e todos os gatilhos que você possa imaginar de medo, de acidente, de morte, parece que foram para fora. E aí, logo em seguida, eu comecei a travar, mas eu travei em todas as áreas da minha vida, não somente nisso. Eu sempre tive o desejo de tirar a carteira de motorista, sempre amei ver mulheres dirigindo, minha mãe dirigia, meu pai dirigia, então eu sempre quis realmente, mas algo me travava. E depois da morte do meu pai, de fato, todo esse destravar veio para fora. Porque quando acontece coisas muito traumáticas, é comum que todos os nossos medos, traumas, nossas feridas emocionais, elas de fato venham para fora. E esse momento foi crucial para mim. E aí eu tive que fazer terapeuta, inclusive a Vivi Muniz foi a minha terapeuta, foi pessoa maravilhosa, foi crucial para minha vida, para todo o destravar que aconteceu dentro de mim. E aí eu comecei a fazer terapia e nesse momento ainda não tinha, de fato, né, tirado a carteira. Eu, em 2014, depois de ouvir essa mensagem da Viviane Martinello, pastora Viviane Martinello, de fato eu decidi. E aí eu comecei a fazer esse exercício. Por que que eu tenho medo? E aí eu fui em todas as minhas feridas e eu comecei a observar de onde saía tanto medo. Porque o medo não era só de dirigir, o medo era de segurar o microfone, o medo era de aparecer, o medo era de expor as minhas ideias, as minhas convicções. O medo não estava só no volante, não, ele estava fora do volante, ele estava além do volante. Então eu comecei a trabalhar e observar da onde saía esse medo, o porquê eu tinha tanto medo. A segunda coisa, eu comecei a questionar: esses meus medos são reais? E aí eu falava, tá, eu tenho medo de acidente, mas por que eu tenho medo de acidente? Ah, porque pode acontecer alguma coisa, tá bom. Mas esse pode acontecer, ele de fato é real ou não? Ah, eu tenho medo de não saber dirigir, tá bom, mas isso é real ou não?
Porque dirigir é prática. Então, se eu praticar, eu vou saber fazer. Por que eu estou com esse medo? Então, eu comecei a combater, a fazer perguntas difíceis para os meus medos. E aí, por conta disso, eu comecei a quebrar todos eles. É claro que você vai estar dirigindo, você vai estar suscetível a várias situações, né? Como uma vez eu estava entrando aqui no condomínio, um motoqueiro saiu no meio dos carros e eu estava tocando seta, já estava entrando ali do nada, bateu em mim, deu uma arranhada. E assim, graças a Deus eu vi, porque seria muito pior. E aí eu ainda freiei, mas ele não freou, enfim. Acontece. Mas aí, isso vai acontecer toda hora que você pegar no carro? Não. Então, vamos questionar os nossos medos. A terceira coisa que eu comecei a observar é: eu tenho necessidade disso. Eu comecei a ver que meu esposo, ele estava o tempo todo pegando o carro e ele não tinha como fazer algumas coisas que eu precisava. E aí eu recorri à minha mãe, mas às vezes minha mãe também não podia. Quando eu não conseguia, nem na minha mãe, nem no meu esposo, para onde eu ia? Para o Uber. E aí eu comecei a ver a fatura do cartão. E a fatura do cartão estava coisa de 500, 600 reais de Uber. Tem alguma coisa contra? Não, porque às vezes meu marido está usando o carro e eu, na emergência, preciso pegar o Uber. Por quê? Ah, porque eu tenho a carteira e não vou dirigir? Não, por conta de uma emergência, né? E aí, de fato, a gente vai ter que pegar. Mas eu só usava Uber. E aí, meu amor, a conta estava chegando. E eu comecei a ver que tirar a carteira era uma questão de necessidade. Quantas vezes o carro estava dentro lá, né, da garagem, minha filha passando mal, eu tinha que pegar um Uber, eu tinha que acionar o Uber para chegar o mais rápido possível e levar minha filha para o hospital, porque eu não tinha carteira para pegar o carro. E eu também nunca fui uma pessoa doida, insana de pegar o carro sem a carteira, né? A gente é crente, então a gente tem que valorizar todas as coisas, tem que ser muito ético, né? O crente tem que ser assim. Então eu nunca fiz isso. Vamos lá. E por último, eu comecei a pensar nos privilégios. Minha filha estava o tempo todo orando: Senhor Jesus, que a mamãe tire a carteira de motorista e que a mamãe seja igual às outras mamães das minhas amigas que levam ela e buscam na escola. Isso me tocou profundamente, vocês não têm noção. Porque eu comecei a ver que a minha filha, ela se espelha em mim. Pode parecer bobo, mas ela tinha mais ou menos uns 3 anos, 4 anos, quando ela começou a orar sobre isso. E eu falei assim: se eu não romper isso, esse ciclo de medo na minha vida, a minha filha também vai fazer a mesma coisa. Então eu preciso romper não só por mim, mas eu também preciso romper por ela, porque ela precisa ter uma mãe que seja forte, corajosa, que mesmo com medo ela possa ir. E ela vai, de fato, né? Porque ainda que eu tenha alguns receios de andar em determinados lugares até hoje, eu vou, porque eu sei que eu estou formando uma menina e essa menina um dia vai se tornar mulher e eu não quero que ela passe por essas situações. Então, às vezes a gente precisa tomar determinadas atitudes, não só por nós mesmas, tá? Mas pelos nossos filhos, aqueles que estão do nosso lado só ali, absorvendo, sendo como esponja, absorvendo tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente tem e a postura que a gente toma ou não. Então, eu comecei a pensar nesses privilégios. O privilégio maior seria levar e buscar minha filha todos os dias na escola. Isso não é peso para mim. Isso não se tornou um peso. Pelo contrário, isso para mim é um momento que eu mais contemplo, mais eu penso no quanto Deus é maravilhoso, misericordioso, no quanto eu tenho a possibilidade de levar e buscar minha filha, de fazê-la feliz. Parece uma coisa muito simples, mas para ela é muito grande de quanto eu tenho a oportunidade de dirigir para outro lugar, de ir para o shopping, de, sabe, fazer outras coisas, de ir no mercado, que eu amo mercado, gente, eu amo mercado. Então, olha o quanto eu tô tendo, sabe, de privilégio porque eu tenho carteira de motorista. E aí eu volto para ministração. Quando eu ouvi essa ministração, eu já tinha feito esse exercício, eu já estava fazendo esse exercício, eu já estava de fato querendo que Deus me desse, sabe, algo a mais,
um ânimo a mais, uma força a mais para de fato eu me matricular na autoescola, fazer. Eu ouvi essa ministração, se eu não me engano, a Conferência do Clamor é em janeiro ou fevereiro, é no início do ano. Ela pregou, eu absorvi aquilo e eu falei: esse ano eu vou tirar minha carteira de motorista, 2024 vai ser o meu ano. E aí, logo em seguida, eu fui fazer minha matrícula, se eu não me engano, eu fiz em junho ou julho, aí fiz agosto, setembro, outubro, já tinha feito todas as aulas e só consegui fazer a prova dia 13 de dezembro. E aí, o que você acha que aconteceu? Fui fazer a prova, fui sozinha, não levei ninguém. Naquele dia só era eu e Deus. Eu falei: Senhor, o Senhor está aqui comigo. Eu sou sua filha, eu estou fazendo aqui, eu estou aqui por um motivo maior. Eu estou pensando na minha filha, eu quero quebrar ciclos que iniciaram lá atrás, ciclos de medo, que vão parar em mim, que vão, em nome de Jesus, quebrar em mim. E aí, meu amigo Espírito Santo estava ali o tempo todo, eu fiquei um pouco nervosa, e o instrutor olhou para mim, ele falou assim: Mariana, você vai ser a primeira, porque você vai ser a primeira que vai passar. E aí eu falei assim: não, você tá doido, professor, que isso? Não, você vai ser a primeira. Eu confio em você. Você, das pessoas que estão aqui, você é a pessoa que eu tenho a certeza que você vai passar. E aquilo para mim foi algo de Deus, sabe? E aí quando eu cheguei, eu me emociono de lembrar. Quando eu cheguei, eu sentei no carro, um Gol, o instrutor chegou e falou assim: olha, você não precisa ficar nervosa, a gente não está querendo testar se você sabe ou não. A gente vai fazer o nosso papel aqui. Aí fui, fiz a baliza tudo certinho, saí. Gente, eu fiz muito rápido, fiz tudo muito rápido, com muita excelência, não perdi nenhum ponto. E quando a gente começou a ir para o trajeto, eu tinha que esperar a segunda pessoa, né? E a mulher entrou e no meio do percurso fui tocando seta, olhando para um lado, olhando para o outro, fui fazendo tudo de uma forma bem mecânica, mas atenta. E esqueci o nome da pessoa lá. Depois eu vou botar aqui o nome. Ele chegou e ele falou assim: por que que você está aqui? Aí eu já comecei a me emocionar. Eu falei assim: eu tô aqui pela minha filha. Aí ele: nossa, que legal. Qual o nome da sua filha? Eu falei: Joana. Então você vai fazer a prova pela Joana? Eu falei: sim. Ela fala que o sonho dela é me ver levando e buscando todos os dias na escola. E aí me deu uma força tão grande. E quando eu vi, eu já tinha terminado o percurso. Aí ele: você está aprovada, parabéns, você não perdeu nenhum ponto, você fez tudo e você fez tudo de uma forma muito tranquila, conversando comigo e pela Joana. Ali, gente, eu já estava já chorando, abracei o instrutor, nem sou a pessoa de abraçar homem, mas abracei e falei: ai, glória a Deus, consegui, consegui. E depois desses 4 exercícios, de fato, dia 13 de dezembro de 2024, naquele mesmo ano, eu consegui, de fato, a minha aprovação, a minha carteira provisória, para a glória de Deus. E depois disso, eu levei mais uns 3, 4 meses para, de fato, começar a dirigir, mas estou dirigindo até hoje e cumprindo muito bem o meu propósito de mãe turista. Minha filha fica muito feliz quando eu levo, quando eu busco, ela se acha. E eu também. Não é fácil não, mas a gente vai. Nos primeiros meses deixei o carro morrer várias vezes. Eu moro num morro, então toda vez que estava subindo, tinha alguma coisa que acontecia, deixava o carro morrer. Mas é isso, gente. É o início, é assim. Hoje, graças a Deus, eu controlo o carro só na embreagem, não puxo mão de freio, não faço nada e consigo fazer todas as coisas, graças a Deus, com a melhor excelência que eu tenho. Não é a excelência do outro, mas é a minha. E que esse vídeo possa servir como um afago no seu coração, que outras pessoas também têm medo, não é só você que tem esse medo de direção, mas que é possível, assim como eu consegui, e olha que eu tenho ali um histórico de muito medo, eu consegui, eu venci esse medo, comecei a questionar por que eu tinha medo, eu comecei a questionar se eles eram reais de fato, eu comecei a perceber que era uma necessidade que para minha casa de dirigir, e eu pensei nos privilégios, eu mirei naquilo que era privilégio para mim. Privilégio para mim
era levar todos os dias a minha filha e buscar na escola. Então, que você possa fazer esse exercício e me conte aqui, depois que você for aprovada, que tudo isso te fez destravar de fato e conseguir a carteira, tão sonhada carteira de motorista. Eu comecei a dirigir com 31 anos e você pode começar a dirigir com 30, 40, 50, não importa a sua idade, mas que você receba a força de Deus e que você de fato consiga a sua carteira e que você consiga todos os dias estar aí dirigindo, em nome de Jesus. E se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, comenta aqui, conta para mim, aquelas que já tiraram a sua carteira, como é que foi o processo, até porque outras mulheres vão estar lendo seus comentários. E se você tem um medo, conta aqui qual é o seu medo, a gente vai estar combatendo ele juntinhas, tá bom? Encaminhe esse vídeo para outras amigas e não deixa de colocar aí o seu like, porque olha, esse vídeo eu tenho certeza que precisa chegar em muitas mulheres que ainda têm esse medo, tá bom? Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.